Segundos, mais um programa. Minasan, konnichiwa. Em nosso encontro de hoje, trabalharemos mais um episódio sobre a vida de Yan-san no Japão. Hoje, ele irá visitar o canteiro de obras de um condomínio que a companhia onde ele faz estágio está construindo. Vamos acompanhar a visita de Yan-san.小林さん、これが見たいんですが見られるでしょうか。ああ、いつでも見られますよ。私が案内します。ヤンさん、いつがいいですか。今日はいかがですか。今日はいけませんね。私一人では無理でしょうか。ヤンさん一人じゃいけませんよ。道がわからないでしょう。小林さん、高橋さんが案内できるそうですよ。皆さん、帰りは一人で帰れますね。帰れます。では一緒に車で行きましょう。よろしくお願いします。ここにいてください。はい。ヤンさん。あの人外国人ですね。あったな、私英語は話せませんよ。ハロー、はい。はじめまして、ヤンです。大丈夫ですよ。ヤンさんは日本語ができます。ヤンさん、こちら山本さんです。山本です。どうぞよろしく。よろしくお願いします。ヤンさん、帰りの駅はわかりますね。わかります。大丈夫です。では山本さん、よろしくお願いします。はい。じゃあどうぞ。着られますか。小さくありませんか。大丈夫、着られます。ではこのヘルメットをかぶってください。はい。登れますか。はい。気をつけてくださいよ。大丈夫ですか。はい。さあ。渡れますか。はい。頑張ってください。あと一息ですよ。どうです。素晴らしい眺めでしょう。いいですね。ほら、あそこに富士山が見えますよ。どこですか。あそこです。見えませんか。あ、見えます。あそこが駅ですね。歩いて15分ぐらいでしょうか。いえ、5分で行きますよ。いいところですね。あの川で釣りもできますよ。じゃあ行きましょう。モデルルームは見られませんか。見られますよ。どうぞ上がってください。広い部屋ですね。 20人ぐらい入れます。パーティーもできます。和室もありますね。ここからベランダに出られます。素晴らしいですね。私もこんなマンションに住みたいですね。どうぞお座りください。これがパンフレットです。いくらですか。何ですか。7000万円です。
7000万円。いかがですか？いいえ、私にはとても買えません。私にも買えません。どうぞごゆっくり。Vamos ver em linhas gerais o desenrolar do episódio de hoje. Primeiro, Ian pediu permissão para visitar o canteiro de obras de um condomínio que sua empresa estava construindo. Ao chegar, ele foi recebido pelo responsável que lhe mostrou o andamento dos trabalhos. O condomínio estava sendo construído numa elevação e a vista era maravilhosa. Por último, Ian-san visitou um apartamento decorado. Mas quando ele soube do preço de uma unidade daquele tamanho, ele teve um verdadeiro choque. Como vocês devem saber, o problema habitacional nas grandes metrópoles japonesas é realmente grave. O apartamento que Ian-san visitou era até que espaçoso e bem construído, mas seu preço está longe de ser compatível com a renda do japonês médio. Bem, vamos agora fazer uma rápida revisão de como expressar suposição e passar ao assunto de hoje. Vejam esta cena. 沈むかもしれませんよ。池原さん、泳げますか？はい、泳げます。西郷さん、あなたは泳げますか？はい、泳げます。では早く。あれ、峰さんは？私は泳げないんです。Nossos amigos estavam enfrentando um grande perigo, não? Shizumu é o verbo afundar. No início da cena, vocês ouviram Kaiho-san fazer uma suposição usando kamoshiremasen. この船、沈むかもしれませんよ。この船、沈むかもしれませんよ。 Vocês se lembram do significado de kamoshiremasen? A oração toda significa talvez este barco afunde. Nos diálogos seguintes, aparece uma nova forma verbal que trabalharemos hoje. Vamos retomar a cena. 泳げますか？泳げますか？はい、泳げます。はい、泳げます。 Deu para entender o que estava sendo dito? Na oração 1, Mine-san estava perguntando, você sabe nadar? Na oração 2, temos a resposta, sim, sei nadar. あれ、峰さんは？あれ、峰さんは？私、泳げないんです。私、泳げないんです。 Mine-san disse isso para explicar por que ele não pulara na água. Watashi oyogenai desu significa eu não sei nadar. Todas essas três orações têm a ver com a habilidade em fazer alguma coisa. Esta habilidade ou capacidade é expressa pelo que chamamos, em japonês, de forma potencial do verbo. Vamos ver mais um exemplo desse tipo de expressão no episódio de hoje. ヤンさん、あの人外国人ですね。困ったな、私英語は話せませんよ。ハロー、はい。困ったな、私英語は話せませんよ。 Qual dessas orações expressa habilidade ou potencialidade? 困ったな。私、英語は話せませんよ。困ったな。私、英語は話せませんよ。 A expressão komatta na no início é usada quando enfrentamos uma situação difícil ou embaraçosa. Aqui poderíamos traduzir komatta na por puxa, e agora? Mas por que este homem está tão preocupado? 私、英語は話せませんよ。私、英語は話せませんよ。 Eigo quer dizer inglês, e a oração toda eu não sei falar inglês. A parte sublinhada significa não sei falar. Notem a diferença entre não falo, hanashimasen, forma comum, e não sei falar, hanasemasen, forma potencial. Observem que a vogal sublinhada na primeira palavra é i e na segunda, e.
Vamos ver uma cena em que essas duas formas verbais aparecem. Como elas soam muito parecidas, ouçam com atenção. この鳥は言葉が話せます。おはよあら、本当。話してもいいですか？う。ええ、どうぞ。ハローハロー。あら、話しませんよ。話しますよ。おはよ本当、話しますね。ハローハロー。あら、話しませんよ。ハロー。う。この鳥は英語は話せません。ああ、英語は話せないんですか。でも英語の歌は歌えますよ。英語の歌が歌えるんですか？ワン、ツー、スリー。あなた歌えますか？いいえ、歌えません。Puderam captar a diferença entre uma forma e outra? No início, hanashimasu e hanashimasen foram usados para dizer se o papagaio falava ou não. あら、本当。話してもいいですか？ええ、どうぞ。ハローハロー。あら、話しませんよ。話しますよ。おはよ本当、話しますね。ハローハロー。あら、話しませんよ。ハロー。 Vamos ver como a forma potencial foi usada. う。この鳥は言葉が話せます。おはよう。この鳥は言葉が話せます。 Kai-Ho-san usou a forma potencial do verbo no início da cena. Ele disse, este pássaro sabe falar. Numa tradução ao pé da letra, temos, este pássaro pode falar palavras. Palavra em japonês é kotoba. E normalmente a sua função gramatical viria marcada pela partícula o. Porém, hanasemasu é um verbo que expressa habilidade. E a palavra que indica no que se tem habilidade é marcada pela partícula nga. Por isso, temos kotoba ga hanasemasu. Pode falar palavras. A seguir, vejamos a última parte da cena. この鳥は英語は話せません。ああ、英語は話せないんですか。でも英語の歌は歌えますよ。英語の歌が歌えるんですか？ワン、ツー、スリー。あなた歌えますか？いいえ、歌えません。 Kai-Ho-san havia dito a Sugihara-san que o papagaio falava. E agora está dizendo que ele não sabe falar inglês. Como vocês veem, nesta oração, a palavra eigo, inglês, vem marcada pela partícula wa, porque aqui, inglês está sendo contrastado com japonês. O pássaro sabe falar japonês, mas quanto ao inglês? Bem, inglês ele não sabe falar. この鳥は英語は話せません。この鳥は英語は話せません。 Mas o pássaro pode fazer alguma coisa em inglês. Eigo no uta wa utaemasu. Quer dizer, ele sabe cantar uma canção em inglês. 英語の歌は歌えます。英語の歌は歌えます。 O verbo utau significa cantar. E vocês podem ver que aqui também a única diferença entre a forma comum e a potencial é a vogal que aparece antes da terminação mas ou masen. O i muda para e. Vamos ver a forma potencial de outros verbos. どっちへ行きますか？まっすぐ行けますか？ああ、まっすぐは行けませんね。右へ行きますか？ええ、お願いします。 No diálogo apareceu a forma potencial do verbo iku, ir. Deu para perceber? どっちへ行きますか？
Para que lado você quer ir? まっすぐ行けますか？まっすぐは行けません。 Ela perguntou se dava para ir em frente, mas como a rua estava bloqueada, ele respondeu que não dava. Tivemos aqui a forma potencial no afirmativo e no negativo. Em seguida, o motorista perguntou se ela queria ir para a direita. 右へ行きますか？ええ、お願いします。次の角は左へ曲がれますか？ええ、曲がれます。左へ曲がりますか？ええ、お願いします。 Nesse trecho apareceu o verbo virar, dobrar, magarimas, e sua forma potencial, magaremas. 次の角は左へ曲がれますか？ Desta vez, Sugihara-san perguntou: na próxima esquina dá para virar à esquerda? E a resposta foi: ええ、曲がれます。 sim, dá para virar. Duas vezes a forma potencial foi usada e Kaiho-san prosseguiu com a pergunta: quer que eu vire à esquerda? Aqui ele usou magarimasu ka e não a forma potencial. 左へ曲がりますか？ええ、お願いします。ああ、Eles acabaram virando à esquerda, mas realmente não foram muito longe, não é mesmo? Vejamos no quadro os dois verbos, iku, ir e mangaru, virar, dobrar, na forma potencial. 行きます。行けます。曲がります。曲がれます。 Acredito que já entenderam como se faz a forma potencial do verbo. Então, vamos prosseguir. ヤンさん、ヤンさん。あの人外国人ですね。あったな、私英語は話せませんよ。ハロー、はい。はじめまして、ヤンです。え？大丈夫ですよ。ヤンさんは日本語ができます。ヤンさんは日本語ができます。 Nesta cena do episódio, apareceu outra maneira de se expressar a potencialidade ou habilidade. Dá para imaginar o que está sendo dito? ヤンさんは日本語ができます。ヤンさんは日本語ができます。 A tradução literal seria: o senhor Ian pode fazer japonês. Literalmente, não faz sentido. Então, seria: o senhor Ian sabe japonês. E se vocês mudarem o nome e o substantivo nesta estrutura, vocês poderão usá-la para falar sobre todo tipo de habilidade. では、次の方どうぞ。はい、杉原美希です。よろしくお願いします。あなた、ダンスができますか？はい、できます。1、2、結構です。あなたは英語はできますか？はい、少しできます。This is a pen. This is a book. I am a girl. Yay! Nesta cena, tivemos duas perguntas com o verbo na forma potencial. あなたはダンスができますか？あなたはダンスができますか？ Que significa: você sabe dançar? Ou, literalmente, você pode fazer dança? E qual foi a resposta? はい、できます。はい、できます。 Em resposta, ela disse apenas: sim, sei. Hai, dekimasu. あなたは英語ができますか？あなたは英語ができますか？ Desta vez, Kaiho-san está perguntando se ela sabe falar inglês. Vamos ver como Sugihara-san responde. はい、少しできます。はい、少しできます。 Ela usou a palavra um pouco, skoshi.
E a sua resposta quer dizer: sim, eu sei falar um pouco. Bem, agora vocês é que serão entrevistados por Kaiho-san. Vamos tentar responder as suas perguntas. あなたは日本語ができますか？あなたは日本語ができますか？はい、できます。はい、少しできます。あなたはダンスができますか？あなたはダンスができますか？はい、できます。はい、少しできます。 E se vocês não soubessem dançar, como responderiam esta pergunta? あなたはダンスができますか？あなたはダンスができますか？いいえ、できません。いいえ、できません。 É assim que respondemos negativamente. Ie dekimasen. Agora, vamos exercitar um pouco as perguntas. Acredito que Kaiho-san e Sugihara-san têm alguns talentos. Vamos descobrir quais são. Para perguntar o que alguém sabe ou é capaz de fazer, apenas inserimos a palavra nani no segundo quadrinho. Mine-san irá dizer 2 vezes a pergunta. Repitam com ele. あなたは何ができますか？あなたは何ができますか？ Tudo certo? Agora tentem perguntar ao Kaiho-san o que ele sabe fazer. 海宝さんは何ができますか？海宝さんは何ができますか？私はギターが弾けます。私はギターが弾けます。 Ele disse que sabe tocar violão. Vamos ver o que a Sugihara-san sabe fazer. Perguntem a ela. 杉原さんは何ができますか？杉原さんは何ができますか？ 私は演歌が歌えます。私は演歌が歌えます。 Ela disse que sabe cantar o gênero musical chamado enka. じゃあどうぞ歌ってください。私がギターを弾きます。はるばる来たぜ函館さあ鎌倉波を乗り越えて Saíram-se muito bem. Formam uma boa dupla, não acham? Talvez possamos dizer que o enka tem no cenário musical japonês o mesmo papel do samba-canção aqui no Brasil. O ritmo é relativamente lento e o tema das canções é, na maioria das vezes, o amor perdido ou não correspondido. Bem, vamos ver a seguir um pouco da escrita. きゃ、きゅ、きょ、ぎゃ、ぎゅ、ぎょ。 Hoje veremos a combinação de 2 letras que são pronunciadas como se fossem uma única sílaba. Quando essas letras são escritas normalmente, representam cada uma sílaba. Lembram-se como são pronunciadas? き、や、 Mas quando o ia é escrito em tamanho menor, essas 2 sílabas se fundem, formando uma só sílaba. Ouçam. きゃ、きゃ、客。 Perceberam que tivemos 2 sílabas com a mesma duração de tempo e não 3 sílabas? Esta combinação também forma uma única sílaba. Ouçam. ぎゃ、ぎゃ、逆。 Recordam-se como esses 2 fonogramas são pronunciados? き、ゆ。 Muito bem. Mas quando o yu é escrito em tamanho menor, o resultado desta combinação é uma única sílaba e soa assim.
球球野球 E se as marquinhas que se assemelham às aspas forem acrescentadas? Esta combinação é pronunciada assim. 牛牛野牛 Esses fonogramas, se escritos separadamente, são pronunciados assim. 木よ Mas quando o yo, em tamanho menor, é escrito junto, formam uma só sílaba, que é pronunciada きょきょきょ E se as aspas forem acrescentadas no canto superior direito, esta combinação é pronunciada assim. ぎょぎょぎょ O importante aqui é vocês tomarem consciência de que quando o ya, yu, yo aparecem escritos em tamanho menor, ao lado da sílaba precedente, o resultado é a fusão em uma única sílaba. Bem, vamos a uma rápida revisão da forma potencial. 海保さんは踊りが踊れますか？いいえ、踊れません。杉原さんは踊りが踊れますか？いいえ、踊れません。私は踊れます。Vimos nessa cena uma das danças clássicas do Japão, e que Mine-san é exímio dançarino. Agora, vamos retomar o nosso episódio. Prestem atenção na forma potencial dos verbos. 小林さん、これが見たいんですが見られるでしょうか？ああ、いつでも見られますよ。私が案内します。ヤンさん、いつがいいですか？今日はいかがですか？今日はいけませんね。私一人では無理でしょうか？ヤンさん一人じゃいけませんよ。道がわからないでしょう。小林さん。高橋さんが案内できるそうですよ。皆さん、帰りは一人で帰れますね。帰ります。一緒に車で行きましょう。よろしくお願いします。ここにいてください。はい。ヤンさんあの人外国人ですね。あったな、私英語は話せませんよ。ハロー、はい。はじめまして、ヤンです。大丈夫ですよ。ヤンさんは日本語ができます。ヤンさん、こちら山本さんです。山本です。どうぞよろしく。よろしくお願いします。ヤンさん、帰りの駅はわかりますね。わかります。大丈夫です。では、山本さん、よろしくお願いします。はい。じゃあ。E eu vou ficando por aqui. Dewa, mata. Vamos aprender